Bom dia, pessoal, tudo bem? Começamos Ideias com Alto Valor hoje no novo formato, com a minha colega Fran aqui ao lado. Fran, seja bem-vinda. Obrigada, Lipe. Se apresenta aí para nossa audiência, dá um oi para eles. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e a partir de agora eu vou trazer as melhores informações do mercado imobiliário do estado de Santa Catarina. Valeu, pessoal, e estamos aqui também com o Marcos. Ele é o proprietário da Pro House Construtora, que hoje está atuando em Porto Belo e Itapema, Marcos, isso? Sim, sim. Hoje nós estamos com novos projetos também para a área de Itapema, mas o nosso forte da atuação ainda é em Porto Belo, Perequê. Ainda é Porto Belo. Isso mesmo. Marcos, se apresenta para o pessoal e conta um pouquinho da tua história aí, paranaense, de Cascavel. Isso conterrâneo mesmo. da Fran. Nosso amigo conterrâneo, né, Marcos? Sim, somos conterrâneos. Bom, primeiramente eu sou o Marcos, venho da região oeste do Paraná, de Cascavel, onde a gente resolveu desbravar essa nova região a partir da experiência que nós tínhamos em Cascavel. Então lá nós se formamos arquitetos e engenheiros e tínhamos um perfil de obra que atendia um cliente regional de Cascavel. Aqui nós viemos para construir um perfil de imóveis que faltava para atender a região de Cascavel, onde nosso ideal era construir imóveis aqui para vender para os nossos clientes lá. O que acabou ocasionando por outro caminho e explodiu a construtora com outro fluxo de venda e para o Brasil. Explodiu no bom sentido, né? Foi para... tem muito, a gente vê aí, tem muito paranaense comprando aqui, né? Eu particularmente tenho muitos clientes né, do Paraná, Curitiba, até Cascavel, eu acho que eu vendi uma vez só para lá. Mas Curitiba, Maringá, Campo Mourão, Pato Branco, então tem muitos clientes ali. O pessoal de Curitiba principalmente, eles acabam optando por aqui porque, pô, pega 101 ali, deu o quê? 3 horinhas? Não dá 3 horinhas quando não pega o trânsito, Exatamente. Né? E aí o pessoal acaba vindo, muitas vezes no final de semana, né? Tipo, não é aquele apartamento que você compra para você ficar, vou ir só no verão para lá. Não, o pessoal vem aí todo final de semana, eles estão por aí, estão na cidade, né? Fiz alguns amigos em Curitiba. Maringá já é mais longe, né? Maringá daqui eu acho que estão uns 700 quilômetros mais ou menos, né? Cascavel também é longe, né? 700 quilômetros também. Também? Longinho. Mas aí, Marcos, me conta assim, qual foi então assim, a ideia quando você estava lá, construído lá em Cascavel? Sim. Você e sua esposa, que é engenheira, você falou, né? Isso mesmo. Qual que foi a ideia, assim, tipo, vou para Perequê para começar a construir lá. O que foi o teu insight? Bom, vou contar a história de uma forma mais rápida. Enfim, nós tínhamos parentes aqui, a mãe da minha sogra, no caso, ela mora aqui há alguns anos, aproximadamente 14. E todo final do ano a gente vinha para cá passar as férias e todo ano eu falava para ela, mas isso aqui vai parar no que vem. Isso daqui não vai construir ano que vem, isso daqui, as construtoras daqui a pouco não vão ter cliente para vender. E todo ano eu mordia a língua quando voltava. Foi aonde que nós estávamos com fluxo de obra de residências e sobrados de médio e alto padrão em Cascavel. E minha esposa, sendo engenheira e sendo visionária de negócios, ela falou assim, nós vamos comprar um terreno e nós vamos construir o que nós construímos aqui em Cascavel, lá no litoral. Porém, quando chegamos aqui, a gente viu que nós teríamos uma possibilidade de fazer um pequeno empreendimento de edifícios que nós não tínhamos feito até então. E mesmo que se a gente não tivesse a comercialização desses edifícios, no nosso fluxograma financeiro, a gente alugaria no final. O que surpreendeu... Era um plano B, né, no caso. Exatamente. Não precisou do plano B. Não precisou do plano B. O que surpreendeu foi que nós realmente não tivemos boas vendas ao decorrer da obra, mas assim que finalizou, nós vendemos quase todas as unidades. Inclusive, você citou o caso de Curitiba, nós tivemos de um empreendimento de 8 apartamentos, nós tivemos 4 clientes curitibanos. Então, é algo que chama bastante atenção para esse mercado também. O nome qual que foi esse primeiro empreendimento que vocês fizeram ali? Foi o Mozart Residência. Esse primeiro empreendimento foi um terreno que nós adquirimos, a construtora comprou porque nós queríamos fazer algo bem seguro dentro do nosso fluxograma financeiro.
e era 350 metros do mar na Praia do Perequê, onde poucas construtoras ainda estavam construindo ou olhando para aquela região. Que tempo aqui daqui ano foi isso? Foi em 2019. Hoje, se nós fôssemos... Aquele terreno, não me esqueço até hoje o valor, 360 mil nós compramos. Hoje, aquele mesmo terreno hoje estaria avaliado em torno de 1.600, 1.800 para comprar hoje. A gente está falando aí em quantos anos? E ninguém quer vender, né? O pessoal só está permutando ali. Só permutando. Chega ali, o pessoal quer vender, não, eu quero permutar. Sim, exatamente. Tem casos que não... Eu fiz muitas permutas ali no Perequê. Sim, sim. Então eu digo assim, eu vejo, às vezes tinha questão, cliente querendo comprar. Sim. Não, eu quero comprar. Não, só permuta, só permuta. Só permuta. Eu gosto muito do modelo de permuta, por quê? Porque você dá a chance da pessoa conseguir viabilizar um melhor negócio, né? Sim. O construtor, ele acaba tendo como que eu vou falar assim? Ele não precisa aportar dinheiro de início, sim, né? E acaba dando a oportunidade do proprietário do terreno viabilizar um lucro maior lá na entrega. Sim. Aquele jogo de confiança, né? Porque para entregar o teu terreno, muitas vezes é o único bem da família, né? Tipo, é a única coisa que eles têm e tal. E aí, quando eles fazem uma parceria dessa com uma construtora, eles acabam, né, tipo, tendo que... Como que eu vou falar assim? Tem que ser um ótimo negócio, entendeu? Então, eu fiz permutas baratas ali no Perequê. Hoje não tem mais permuta barata. Hoje a gente vê ali os valores, as pedidas estão cada vez mais altas, né? Até um pouquinho meio que assustador, assim, sabe? E o que tu vê disso, Marcos? Tu que está construindo, tá no dia a dia ali, né? Tá na ponta. O que tu sente, assim, dessa valorização, né? Que a gente... Pô, Balneário Perequê teve aí segundo, terceiro metro quadrado mais valorizado do Brasil durante vários meses, durante o ano passado, né? Sim. Então, o que tu sentiu isso? Tipo, pô, acertei quando resolvi vir de Cascavel para cá? Sim. Conta aí um pouquinho desse... Como que foi a sua evolução nesse período, Marcos? Sim. E outra pergunta também, fala para nós depois sobre a valorização do Mozart, que foi algo bem surpreendente, sim, né, Marcos? Foi muito surpreendente. A gente gosta de falar muito de valorização, hein, sim, pessoal? Vamos lá. Pontuando desde o início da tua colocação, realmente, para a construtora, a questão de fazer a permuta ela é muito interessante, muito importante e acaba contribuindo para o crescimento não apenas da construtora, mas da cidade. A aprovação de novos projetos, a cidade cresce de uma forma mais fácil e mais rápida. Né? E mais rápida. A organização já vem de outros planos que daí já parte do partido público, que daí vem master plan, plano diretor, que a cidade está um exemplo em nível nacional. Então, tu faz parte da CIP? Não, hoje eu não faço parte da CIP, mas logo a gente acaba tendo que entrar nesses grupos para sempre estar muito mais próximo às políticas públicas. Saber o que está acontecendo, né? Sim. Nós tínhamos um perfil de cliente em Cascavel. Como nós atuávamos com residência e acompanhava muitas construtoras que faziam edifício, a gente tinha a consciência de que o mercado ele era um mercado competitivo por conta de ser uma cidade grande, mas com visão de cidade do interior. Então, com pensamento de cidade do interior. Então, as pessoas acreditavam em construtoras que já estavam consolidadas há muito tempo na cidade, se fosse para a gente construir edifícios. Em contrapartida, nós tínhamos um fluxo muito bom de vendas de residências, talvez por conta do profissionalismo meio da Dariane como arquiteto e engenheiro, e ajudamos muitas construtoras a crescer, porém nós viemos na contramão daquilo que nós estávamos fazendo lá e viemos buscar um território novo. Como falei anteriormente, a gente se organizou financeiramente, porém nós não deixamos a construção regional de lado lá, porque aonde ia sair o nosso recurso para sustentar a obra aqui, vinha de lá. Certo. Nós tínhamos dezenas de terrenos comprados, vários projetos inclusive aprovados, que chegou um momento que a gente finalizou o primeiro edifício, nós já estávamos com uma primeira permuta, já de um segundo edifício já pronta, com o projeto tudo alinhado, nós optamos em vender o que nós tínhamos lá e aplicar aqui. É uma política que eu uso com os meus clientes, eu conto a minha experiência, a minha prova social de valorização e crescimento. Por mais que eu tivesse a experiência, expertise e era profissional da área na cidade de Cascavel, o que eu faço aqui, o que hoje nós estamos construindo em 4 anos,
era bem possível que eu me aposentaria em Cascavel daqui a alguns anos e jamais estaria fazendo a metade do que eu faço aqui. Justamente. Ou seja, foi um ponto decisivo na nossa vida, quando a gente terminou o primeiro empreendimento, em fechar a porta de um lugar e se concentrar aonde realmente a gente ia mudar a chave do nosso negócio. Foi um salto quântico, Sim, né, Marcos? foi um salto quântico. E tu já tinha essa noção, você provavelmente, né, você como arquiteto, com a esposa engenheira, né, o pessoal, temos matemáticos, né, tinham feito uma projeção, obviamente, mas esse salto quântico, como diz a Fran, tu imaginava isso ou não? Não, de jeito nenhum. Com a experiência de mercado que nós tínhamos lá, e eu acho que isso acontece na maioria das cidades do nosso país. Então, hoje um construtor compra um terreno, faz um projeto, normalmente vai construir uma casa, principalmente construtores que estão iniciando. Eu ajudei muito construtores lá de Cascavel a começar a construir. Você acaba colocando o teu capital e depois você acaba tendo que vender financiamento bancário com uma entrada reduzida, usa o teu próprio capital. Quando vende num processo de 1 ano em residências básicas, por exemplo, menores, você não tem valorização da tua obra, você pega aquele dinheiro que você vendeu há 1 ano atrás, tem que buscar um terreno já valorizado e é um caminho bem árduo. E eu não conhecia um outro caminho diferente. Quando a gente veio para cá, que a gente aplicou o dinheiro no primeiro imóvel, onde que foi o Mozart, que você tinha uma unidade a 360 mil no dia que você começou a obra e 18 meses depois você tinha essa unidade disponível para vender a 580 mil, ou seja, 61% de valorização nominal no empreendimento. Eu falei assim, não, em 18 meses em Cascavel isso não acontecia. Qual que era o valor? 360? 360 mil. Iniciou? No dia que nós começamos a obra. A gente entregou a chave 18 meses depois, junto com o evento, junto com nossos clientes, e nós vendemos uma unidade a 580 mil. E faltaram unidades, né, Marcos? Faltaram unidades. Quem me dera se eu fosse, como eu disse, ousado e acreditasse que talvez a obra se pagaria. Por contrapartida, a gente foi muito pé no chão. O que construtoras novas tende a ter um pouco mais de dificuldade quando chega num local, justamente por não ter prova social de entrega. Isso aí é uma coisa que o pessoal bate muito. Sim. E até eu mesmo, como profissional, às vezes a gente quer saber com quem está negociando, né? E por se tratar de, como eu falei antes, muitas vezes é o único imóvel da pessoa. Então a gente tem esse carinho, esse cuidado, né? Esse zelo pelo patrimônio das pessoas. E existem, mas eu sempre disse assim, ó, eu trabalhei em uma empresa que o pessoal não tinha costume de dar atenção para construtoras novas. E aí dizer, pessoal, mas tá errado, todo mundo tem que começar, né? Então a gente tem que saber, obviamente, com quem a gente está negociando, né? Mas tem que dar oportunidade, assim como eu vim de fora, tive oportunidade, então a gente tem que tá de braços abertos, né? Mas então esse foi um desafio que tu teve, que foi o pessoal relutava um pouco por serem de fora. Sim, foi um desafio muito grande. Acredito eu que todas as construtoras, se perguntar para os construtores que já estão consolidados aqui há anos, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns, eles contam da mesma forma. Quando eles colocaram o pé aqui, que foram começar a construir, tiveram também essa mesma dificuldade. E eu acho que as novas construtoras que vêm chegando também têm essa dificuldade. Mesmo que ela já tenha um know-how muito forte de obras em outras localidades do país, aqui ela é nova. Então a gente tem que conquistar o corretor, a gente tem que conquistar o cliente, tem que conquistar o espaço local. E não só com as mídias sociais, não só com propaganda, mas você tem que conquistar entregando, mostrando a tua qualidade, mostrando o teu produto, mostrando o teu profissionalismo. Com certeza, né? E tu me disse antes ali em off que quando você entrega uma obra, você mora no prédio normalmente e ainda fica de síndico. Não, morar não hoje em dia. Não. Sim. Tá. Mas quando eu entrego uma obra, como eu sou arquiteto, minha esposa é engenheira civil, nós pretendemos ainda nas próximas obras, a gente sempre, nós mesmos, estarmos à frente. O que tem feito a qualidade da nossa construtora, a qualidade da nossa entrega para os nossos clientes, tem sido o trabalho diferencial que nós temos feito internamente na nossa construção, na nossa obra. Então, o que acontece? Eu me coloco como síndico.
Normalmente, no primeiro 1 ano, eu fico como síndico do empreendimento. Isso é um diferencial, né? Sim. Dá uma segurança, né, para quem está comprando. Sim, como eu disse, eu tiro um pouco aquele mito que construtor não gosta de passar na frente da obra logo quando entrega. Eu vou na contramão disso. Como eu executo minha obra, eu sei que a minha obra vai ter uma qualidade superior do que algumas obras onde que fica totalmente na mão de funcionários, na mão de equipes. A gente acaba, por mais que tenha toda uma organização, às vezes acaba falhando em alguma pequena coisa ou outra. Mas isso não é problema nenhum. Todas as obras aqui, meu Deus do céu, são obras espetaculares, obras incríveis, de todas as construtoras, não tenho o que falar. Tem muita qualidade aqui, né? Isso, a qualidade aqui é muito superior. E quando tu chegou aqui, tu viu a qualidade e tu, opa, vou ter que... Sim, a Como gente é que era teve a questão da qualidade lá? Na verdade, vocês Lá sempre em foram Cascavel, a bem gente criteriosos, né, Marcos? Exatamente. Lá em Cascavel, tanto que nós tivemos um crescimento muito rápido na nossa evolução de construção lá, justamente porque nós éramos, além de profissional da área, nós entregávamos uma qualidade de imóveis superior. Tanto que nós optamos em não fazer Minha Casa Minha Vida porque a gente não conseguia prostituir a qualidade final de entrega de uma obra. Então, a gente fazia casas de 70, 80 metros em loteamentos novos, onde que tinha vários construtores atuando, nós colocávamos cerâmica assim, de 150, 180 reais, numa época que tinha cerâmica de 25, 30 reais. Entregava qualidade. Colocávamos lustre que só via em casas de alto padrão em condomínios fechados ou apartamentos de luxo da nossa região em casas populares. Então isso aí também, são pequenos detalhes que são muito importantes. E a gente vê hoje em dia, assim, eu digo assim, eu falo muito bem das construtoras aqui, vim de Passo Fundo também, não vou falar mal da minha terrinha lá e tal, mas é totalmente diferente o sistema de lá é aqui, né? Sim. Começa pelo processo de aquisição, né? Lá, como eu falei para você antes ali em off, era compra de terreno para construir. Sim. Quando a obra estava praticamente pronta, começava-se a vender, sabe? Mas não tinha essa qualidade daqui. Essa qualidade daqui é a nível nacional, todo mundo vem para cá e fica deslumbrado, né? Porque realmente a régua aqui tá lá em cima, né? E como é que tu vê essa... Não é uma competição, mas como é que tu vê o mercado se posicionando dessa forma? O que tu sente, assim, o que tu pensa? Isso é bom, isso é ruim, tá aumentando o preço, tá aumentando muito, tá botando a régua muito para cima, o que tu acha disso? Agora eu vou tirar um pouquinho o Marcos construtor e vou colocar o Marcos arquiteto e urbanista. Eu gosto muito de estudar outros mercados. Às vezes eu me pergunto, será que eu estou num lugar onde que eu estou ganhando dinheiro que, de repente, 100 km para baixo, 100 km para cima, não é o lugar que eu vou ganhar muito mais em termos de valorização, em termos de crescimento financeiro? E eu acabo pesquisando outras localidades. Vamos lá, aqui nunca vai mudar. Aqui o título de Dubai brasileira regional aqui vai sempre se manter. Eu tenho exemplo disso, que eu tenho cliente que tem apartamentos em outras localidades do Brasil. Quando ele teve o primeiro investimento aqui na região, ele automaticamente procurou comercializar, vender os outros apartamentos em outros litorais do Brasil para investir aqui justamente por conta dessa régua, dessa valorização, dessa qualidade. Valorização e liquidez, né? Sim, vamos lá. Aqui não vai parar, diminuir, não vai retroceder. A não ser que ocorra um incidente do Brasil ter uma dificuldade, como alguns países nossos vizinhos, aí, exemplo da Venezuela. Mas eu vou dar exemplo, a própria Venezuela, se você pesquisar, tá aí no Google para todo mundo ver, no final do ano retrasado, com toda a crise que a Venezuela passou, várias pessoas migrando aqui para o nosso país para trabalhar, dizendo que o país estava quebrado, a Ferrari colocou uma concessionária no litoral da Venezuela. Para quem não conhece, a Venezuela tem um litoral, uma parte do litoral deles que é conhecida como Caribe venezuelano, que é muito parecido as características com essa nossa região de Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo. Não sabia. Sim, por que uma concessionária com esse crivo
vai colocar uma concessionária dentro de um país como a Venezuela. Gente, por mais que ocorra qualquer coisa no nosso país, a nossa região ela pode sim ter uma leve declinação, talvez até um pouco mais acentuada. Porém, ela vai ser o primeiro lugar do país que ela vai se levantar e vai ir à frente de todas as cidades do nosso Brasil. Isso eu concordo e eu também sou bem matemático e eu estou sempre analisando números, né? Sim. Nós vivemos em um estado à parte, né? Sim. Estado à parte. Como as coisas acontecem aqui, a gente tem dificuldade de contar para comunicar com as pessoas de fora quando você está num determinado momento de convencimento, né, de valorização. Cara, vai falar isso aqui para um cliente, cara, não, eu comprei um apartamento aqui por 360 e 18 meses depois estava 580. Não. Duvido. A primeira objeção é duvido. Né? Então, assim, cara, teve casos de apartamentos que eu vendi por... Primeiro apartamento que eu vendi aqui, R$350 mil quando eu cheguei. Eu mesmo vendi esse apartamento no ano passado, R$850 mil. E o meu cliente, o mesmo cliente comprou uns 5, 6 imóveis meu. E esse foi o primeiro dele. Ele falou, cara, nunca mais. Ele comprava no Rio Grande do Sul, comprava no Paraná. Ele falou, cara, eu nunca mais vou investir em outro lugar. Tipo, o que acontece aqui. Tem também aqui a questão da forma de pagamento, né? Eu não sei como é que vocês trabalham com as formas de pagamento da empresa de vocês. Como que é lá? Tipo, por exemplo, hoje tu tem qual é o teu lançamento hoje? O que está à venda? O que está no mercado? Hoje nós estamos agora vendendo o quarto empreendimento. Um entregue, o outro vai ser entregue agora em outubro desse ano, de 2024, que é o Leblon Residência. E a gente vai começar o terceiro empreendimento nosso. Porém, nós terminamos de colocar no mercado agora, no início de dezembro, o Arpoador Residência, que é um edifício de 20 pavimentos. Ele está a uma distância atrativa, próximo ao mar. E a gente está trabalhando com o perfil de imóveis onde está tendo o maior número de procura. São imóveis até 80 metros quadrados, com 2 suítes e 2 vagas, e também estamos entregando a opção de 3 suítes, com 107 metros quadrados no empreendimento. Então, a nossa construtora hoje opta em trabalhar com apartamentos um pouco mais compactos. E estamos projetando agora esse ano 2 outros empreendimentos que vamos trabalhar com algumas unidades também bem mais compactas do que hoje a gente está. É que o mercado está indo para esse lado, né? Eu percebo loft, né? Primeiro que as famílias estão diminuindo, né? Se Sim, você for analisar, muito. antigamente você tinha famílias com 4 ou 5 filhos, hoje em dia diminuiu isso, né? Quando muito pessoal está tendo 2 filhos, né? E muitas às vezes não tem, às vezes tem um cachorrinho, né? E isso é um comportamento do brasileiro, né? E está cada vez mais. Então a compactação dos apartamentos ele é uma coisa que ela está vindo na naturalidade, né? A gente vê o mercado americano, por exemplo. No mercado americano, o pessoal trabalha lá com os estúdios de 30 metros quadrados, né? Então, e tem liquidez. E a gente vê, hoje em dia, não tem os apartamentos grandes e tal, assim, não tem mais muito. Há quem goste e quem ainda procure. Mas eu percebo, assim, como profissional, que as pessoas estão buscando cada vez mais um compacto de luxo, a gente chama, né? Então, daí o pessoal entrega, né? Uma área de lazer, tal, boa localização e tudo mais, e aí acaba compensando, não é o tamanho do apartamento em si, é um apartamento confortável, né, como eu vou dizer assim, ó, 80 metros quadrados, fez 2 suítes ali? Sim, tudo 2 suítes, com 2 vagas de garagem. E fica bem, 80 metros quadrados, eu tive um apartamento dessa metragem, é bom demais, né? Tipo, tu como arquiteto deve ter caprichado na planta ali. É porque aí que... o diferencial que eu acho bacana é que tu acompanha a obra, né, Marcos? Tá todo dia lá, de botina, de capacete, vai pra cima. Todo dia tá isso na eu obra, acho legal. Dia, tá na frente todo dia? Todos os dias. Isso eu acho muito legal. Até a minha equipe, como eles têm experiência de trabalhar, ou ter trabalhado em outras construtoras, eles sempre pontuam isso. É a única obra que não tem um engenheiro permanente na qual eles trabalham, mas é a única obra que não se desmancha a parede, não tem erros durante a obra, não dá aquele retrabalho. O retrabalho de uma obra é triplicado, né? Porque você tem que desmanchar e refazer tudo de novo, então faz 3 vezes. Faz 3 vezes. Então a gente não tem isso na nossa obra. Existe uma brincadeira, né, que o pessoal fala que sempre dá briga entre o arquiteto e o engenheiro. Nesse caso, em casa, a mulher que é engenheira, como é que faz daí?
Então, essa é uma história engraçada. O engenheiro quer botar o pilar, o arquiteto quer tirar o pilar. O próximo podcast é com a Dariane, tá? A gente se formou depois de casado. Porque se fosse para casar depois de formado, nós não casaríamos. A gente brinca, mas é verdade, existe muita divergência. Ela é muito técnica. E eu, querendo ou não... Mas tem dessa? Tem. Então não bastante. é lenda isso. Eu achava que era uma lenda. Sim, mas incrível que pareça, a gente tem trabalhos... cada um cuida de uma parte, mas a gente se completa. Por quê? Eu sou arquiteto, mas eu não sou muito daquela questão de interiores, aquele feeling de acabamento. Incrível que pareça, a Dariane, como engenheira, ela pontua muitas coisas do jeito que ela quer que seja colocada e dentro do quê? Dentro do que a gente busca todo ano, dentro de feiras, dentro de buscar fora do país, às vezes o que estão construindo lá fora. Você citou há pouco sobre as plantas, 80 metros, uma boa distribuição, já que nós somos arquitetos. E você citou os Estados Unidos. A gente trouxe um conceito que eu particularmente não vi em nenhuma outra construtora até eu fazer, talvez até tinha, a gente não conhece tudo que tem aqui, porém eu entendo que de repente as minhas podem ter sido as primeiras, onde que nós descentralizamos a área de serviço do living principal e colocamos ela entre os quartos ou num outro local isolado do apartamento, seguindo esse conceito americano. É algo que eu e minha esposa às vezes vamos buscar conhecimento fora, a gente acaba buscando locar Airbnb ou locar apartamentos, locar imóveis que a gente pode ter a experiência de outro país, experiência de outras moradias para tentar implantar aqui no local. Isso é muito bom, né? Acaba a experiência, a bagagem, né? Acaba... Vocês já são profissionais, então né, vão fazer uma viagem, vão se divertir, mas ao mesmo tempo sempre com o radar ligado, né? Buscando novidades e tal, para poder implementar, né? Que eu digo assim, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Não fazer o mesmo do mesmo. A gente vê muito mesmo do mesmo. E aí acaba às vezes entrando numa competição de preço. E isso não é saudável, né? Às vezes tu vê uma obra aqui e a outra aqui. É exatamente igual. E aí as construtoras acabam brigando no preço, né? E o cliente, ele né, tipo, ele faz o jogo dele, né? Ele quer comprar bem, ele quer comprar melhor, e isso aí acaba, às vezes, né, fazendo... Não é todo mundo, claro, tu não é obrigado a aceitar uma proposta ruim, né? Mas aí, pela situação, eu acabo vendo que isso acontece, sabe? Muito. Acontece muito, e a gente está no mercado, e quem está na chuva é para se molhar, e a gente, sim, tem algumas propostas que a gente recebe que não conseguimos ou não vamos conseguir entregar se nós começarmos a vender naquela condição de valor, ou em algum ponto a gente vai ser falho, talvez na qualidade da obra, talvez na entrega, talvez no prazo, algo que algumas construtoras às vezes acabam se perdendo. Eu procuro não aceitar propostas que não vai encaixar no fluxograma de recebimentos e fluxograma de construção da obra. Tem uma matemática ali, né? E às vezes algum cliente, o que eu falo, o meu cliente é o corretor, às vezes o próprio corretor às vezes fica um pouco chateado, tudo. A gente sabe que tem construtoras que aceitam percentual de propostas que a gente chama de absurda, mas não é todas o empreendimento inteiro. E porque, gente, a construção ela tem que ser viável. A partir da hora que alguém está queimando demais um empreendimento inteiro, pode saber que alguma coisa de errado vai dar naquele empreendimento. Olha, pessoal, importante, né? Eu falei isso aí na entrevista da semana passada, né? Que eu estava com o Christian. Nós costumamos trabalhar só com construtoras idôneas, construtoras sólidas. Porque eu digo assim, ó, só tem tanta gente boa, por que a gente vai trabalhar para gente ruim, né? E quando a gente vê, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E tem um número, custa tanto metro, eu estou pagando, eu tenho o meu lucro. Não tem milagre, né? Não tem milagre, eu digo assim, não tem milagre. Eu procuro ser muito justo nas negociações, né? Tanto com construtora quanto com o comprador, né? Porque a gente sabe onde que pode ir, onde que não pode. Às vezes a gente dá uma mãozinha para fechar de uma vez, mas a gente sabe que não tem... Quando a gente vê muita oferta, assim, muita... Aí deixa, né? Tá vendendo muito barato, deixa que ele venda.
Sim, né? sim. Só que depois a gente pode ter um problema, né? Marcos, Exatamente. deixa eu te perguntar uma coisa. Falando-se em Porto Belo, né? No último ano acompanhei muito de perto. Na verdade, desde o início, né, da construtora. Então, eu falo como propriedade da idoneidade da Pro House e assino embaixo. Eu sempre costumo falar, né, para as pessoas. Falo, ó, eu assino pelo Marcos e pela Dariane porque o que eles falaram é regra, é lei. A questão do corretor, né? O corretor já assina, mas aí tu tá dando um ênfase, né? Não, Isso é eu muito falo bom, né? A gente tem que e saber. assino embaixo Tá certo. com confiança. Você acredita aí com esse boom imobiliário que teve em Porto Belo, aí para os próximos 5 anos nós temos mais de 250 projetos já aprovados para edificações, futuramente possa vir a ter uma bolha imobiliária? Fran, muito boa pergunta, Fran. Porém, eu vou pedir para o Marcos responder para nós lá no YouTube. Né? O nosso tempo aqui na TV encerrou, né? Mas nos sigam nas redes sociais. Nos sigam, por favor. Pessoal, vai ter aí no card, vai ter as informações da Pro House também, do Marcos. Então, pessoal, eu vou convidar vocês a irem no YouTube. Lá o Marcos vai responder para vocês lá e vai tirar essa dúvida, que é uma dúvida muito pertinente. Ok, Marcos? Então, pessoal, vamos nos despedindo daqui. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Temos mais novidades, né, Lipe? Mais novidades. Marcos, dá um tchau pro nosso público aí. Tem alguma coisa que você queira falar? Quero falar sim. Quero agradecer a vocês dois pela excelente apresentação, performance do programa. Obrigado. E me coloco à disposição do mercado aqui regional, do mercado nacional. E parabéns. YouTube agora, vamos lá. Marcos respondendo sobre bolha imobiliária, possível bolha imobiliária em Porto Belo. Pessoal, retornamos agora aqui no YouTube e antes a Fran largou uma pergunta que é uma bomba, né? Perguntando sobre bolha imobiliária em Porto Belo, né? E o Marcos está aqui conosco, ele vai responder sobre essa... Existe essa possibilidade, Esse Marcos? bochicho, né, Marcos? O pessoal fala muito, é muita oferta, muito projeto e tal. Tu que tá ali, tá no campo, tá no front, nada melhor que você que tá ali investindo para saber como responder, né? Bom, vamos lá. Realmente uma pergunta bem pertinente. Os corretores que estão na região ou os corretores que sempre buscam se atualizar no mercado financeiro e imobiliário, eles já têm essa resposta já na ponta da língua. Mas a gente vê que tem muitos clientes que, às vezes, até por não conhecer os seus investimentos do início, eles se perguntam isso, e se acontecer uma bolha imobiliária? Bom, primeiramente, a bolha imobiliária que a gente viu acontecer, ouviu as notícias que ocorreu nos Estados Unidos, é algo diferente do que acontece aqui. Por quê? Porque lá nós estávamos falando de alavancagem de clientes comprando através de instituições financeiras, através de bancos, créditos imobiliários. Aqui não acontece isso dessa forma. Primeiramente, até porque a construtora, a maior parte delas, trabalham com parte do dinheiro do cliente para empreender um imóvel. Então, a inadimplência que ocorreu nos Estados Unidos não ocorre aqui. Automaticamente, claro, o cliente houve algum problema, uma incapacidade financeira de continuar pagando o imóvel, entra-se no acordo com a construtora capta esse imóvel de novo, desfaz um acordo e vende para outro cliente interessado. Mas, claro, que se surgir um perfil de bolha nova no mercado imobiliário aqui, ela pode surgir em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil. E aqui pode estar, sim, pode ser afetado também, mas correndo risco como qualquer outro lugar. Falamos antes ali sobre patrimônio de afetação, é uma maneira que vocês trabalham, né? Na construtora. Patrimônio de afetação, para quem não conhece, é um sistema onde Bom, Marcos, fala melhor aí você, porque você vai entender até mais do que eu, mas sobre o patrimônio de afetação, porque eu vejo como uma segurança, para quem está comprando, sempre investindo o seu dinheirinho, às vezes né, a decisão do imóvel é o imóvel, às vezes é o dinheiro da vida da pessoa, né? E, então é muito importante a gente ter esses cuidados, né, com o patrimônio alheio. Então fala para o pessoal de casa aí mais ou menos como que funciona o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, enfim, ele é algo que surgiu há poucas décadas agora
por conta de uma construtora muito famosa no Brasil que teve dezenas, centenas de lançamentos de edifícios pelo Brasil inteiro. E não existia um controle financeiro onde que aquele dinheiro estava garantido para aquela obra. Certo. Em consequência, essa grande construtora ela quebrou e quebrou todos os clientes que tinham investido nela em imóveis na planta, onde que foi milhares de pessoas tiveram prejuízo. O governo viu a necessidade de regulamentar uma garantia para que quando a construtora vendesse na planta, o dinheiro do cliente ficasse de certa forma blindado. Hoje nós temos uma única forma que blinda o dinheiro, que é o patrimônio de afetação. Porém, no nosso mercado regional, hoje nós trabalhamos com a incorporação, é algo que é obrigatório você ter para começar a comercializar o empreendimento, mas a incorporação nada mais é do que o registro no cartório do projeto, onde que vai definir as medidas, a fração ideal de cada unidade que está sendo comercializada. A construtora garante que aquelas unidades vai ter aquelas medidas, que aquele projeto foi aprovado, enfim, basicamente é isso. O patrimônio de afetação é algo que complementa a incorporação. Não existe o patrimônio de afetação sem a incorporação. Então, quando uma obra é afetada, eu vou fazer um novo registro no cartório, onde que eu vou dizer que eu vou administrar essa obra independente da construtora. De grosso modo, funciona de que forma? A construtora hoje, no caso a nossa, a ProHouse, ela tem um CNPJ. Esse CNPJ vale para qualquer obra. Quando estou afetando ela, eu vou abrir um novo CNPJ como se fosse uma filial para aquela obra. Não se comunicam. Não se comunicam. Vamos supor que, inclusive, a administração bancária e a administração de todos os pagamentos e recebimentos, elas têm que ser feitas separada e ela tem que ser auditável. É feita uma comissão entre, normalmente, os primeiros compradores, onde vai ter o fiscal, vai ter o conselheiro da administração desse dinheiro. E, claro que esse dinheiro estando separado numa conta, a construtora só pode mexer com esse dinheiro para aplicar nesta obra. Não pode tirar o dinheiro de obra X para botar em obra Y. Não pode. É algo... segurança para o comprador que... Exatamente. É algo que acontece em muitos lugares e o que blinda o cliente nosso hoje está blindado desta forma. Porém, eu salvo lembrar que toda essa administração, todo esse patrimônio de afetação aqui, ele não ocorre imediatamente, às vezes até o início da obra. Por quê? É uma cidade que, como exemplo, Porto Belo, da noite para o dia, ela teve uma explosão de novos projetos aprovados. Uma cidade que não suportava a quantidade de funcionários, profissionais especializados para aprovações. Automaticamente, os cartórios de registros também não estavam preparados para uma demanda tão alta e também faltava demanda de quantidade de funcionário para atender. Sobrecarregou o sistema. Sobrecarregou o sistema. Aqui é um pouco mais lento que em qualquer outra localidade do nosso Brasil. Por exemplo, uma incorporação ela pode chegar a um ano e meio, até um tempo maior, se os profissionais que estão buscando essa incorporação não forem rápidos com as documentações solicitadas. O patrimônio de afetação, então, ele é mais tardio, porque somente depois da incorporação a gente consegue fazer o patrimônio de afetação. Vamos lá. A garantia que hoje nós conseguimos trazer para o cliente é que, até sair a conclusão da incorporação, esse dinheiro ele pode ter uma determinada vulnerabilidade em construtoras que não têm consciência de onde vai aplicar o dinheiro. Porém, a gente, quando conclui isso, fazemos o patrimônio de afetação e esse dinheiro imediatamente vai para essa conta somente para ser destinado a essa obra. Se acontecer alguma coisa com o patrimônio, com o CPF dos proprietários da construtora ou com o CNPJ da construtora, essa obra continua andando normal com aquela comissão que foi selecionada. Perfeito. Mais uma dúvida agora, uma dúvida minha. Quem que é o administrador dessa, digamos assim, tem alguém que regulamenta para saber para onde está indo o determinado investimento? Tipo, como esse valor é para essa obra, certo? E quem fiscaliza isso? Essa fiscalização que ocorre no patrimônio de afetação normalmente é adotada os primeiros compradores.
A gente sabe que tem alguns compradores que não querem se envolver, não querem estar nesse meio. Por isso que a nossa administração ela tem que ser totalmente redonda, do dia 1º do mês até o último dia do mês. E isso tem que ser auditável pela Receita Federal. A própria contabilidade que atua junto com a gente no patrimônio de afetação, ela faz toda a conferência. Porém, sempre vai ter 1 ou 2 moradores que são praticamente instituídos de forma quase que obrigatória a participar dessa comissão. Até porque se ocorrer algum problema inesperado, como é a proteção do patrimônio de afetação, esses clientes que vão tomar as primeiras atitudes e iniciativas para continuar a obra. E normalmente eles aceitam assim participar ou ninguém quer? Todos eles acabam perguntando como que funciona. Falta muita informação para os clientes, então a gente acaba tendo que dar uma explanada, informar como que funciona de todos os critérios técnicos do patrimônio de afetação e sim, no final eles acabam aceitando, nunca tivemos nenhuma recusa. Não, eu acho nós sempre temos muitas negativas, às vezes são por questão de segurança, né, Fran? Claro. Porque o pessoal, né, às vezes está lá no Cascavel, daí tem uma história de uma construtora que não entregou, e aí qual é a minha garantia e tal. Isso acaba deixando a pessoa mais segura, né, deixando ela mais confortável na hora de poder fechar o negócio. E o corretor estando bem preparado, sabendo disso, por isso que é importante a comunicação entre a construtora e o corretor, porque isso aí é uma baita de uma vantagem, né? Do ponto de vista segurança. Porque eu sempre digo assim, a primeira venda para o cliente, ela é difícil. Ela é difícil porque a gente está trabalhando com pessoas, às vezes, estranhas, estão ali tentando fazer um investimento. Só que a partir do momento que elas fizeram aquele investimento e deu tudo certo, a segunda venda é natural. Ela ocorre de uma forma tranquila. Então, como que eu penso para transformar a primeira venda mais fácil? Dando o máximo de segurança possível. Né? Então, por isso que eu tenho um sistema de trabalhar com construtoras sólidas e que dão esse tipo de segurança para o cliente. Né? Porque quando a pessoa está segura, o negócio ocorre de forma natural. É que eu digo, no nosso mercado, como nós trabalhamos com praticamente papel, é a segurança. Tipo, às vezes a pessoa está muito focada na venda no apartamento a pessoa só quer saber se vai ser entregue, sabe? Então, às vezes, tu está focado no negócio errado. Eu percebo que, em muitos casos, é segurança, sabe? Sim. Sempre a dificuldade do negócio é na questão da segurança. Comigo mesmo já aconteceu inúmeras vezes dos clientes, como eles pegam confiança na gente, né? Fran, você conhece tal construtora, assim? Não conheço. Eu tô vendo tal empreendimento. Você sabe se a construtora tem patrimônio de afetação? Não sei o que é isso. Aí a gente explica, não sabia. Então, isso é muito importante, sabe? É um diferencial que é bem importante. Sim. Eu vejo isso com muitos bons olhos, né? Porque nós precisamos ter empresas sérias para a gente poder continuar trabalhando, porque que nem você falou, a empresa lá que quebrou e tal, sim, qualquer quebra é ruim para o mercado. Sim. É ruim para o mercado. Não dá para a gente ver o concorrente quebrou, não. Quebrou uma empresa onde diminui a credibilidade de geral, né? Então, exatamente, quanto mais organizadas as empresas forem, quanto mais qualidade elas derem, mais produtos bons nós temos e mais clientes realizados a gente tem. E é por isso que a gente está assim, esse programa é uma das partes essa conversa que é muito legal, porque a gente vai aprendendo, né? Eu digo, é uma coisa que eu faço com satisfação, porque todo dia eu estou aprendendo. Né? Toda pessoa, tu vê a maneira como você colocou, de uma forma muito didática e fácil de entender. Às vezes as pessoas explicam e não... Eu particularmente, já a primeira vez que eu ouvi falar, eu não tinha entendido, sabe? E aí, outras vezes, como participei de muitas negociações que tinha patrimônio de afetação, e aí fui obrigado a estudar e a aprender, né? Então é bacana e saber que tem o próprio proprietário da empresa, o construtor, está aí dando essa informação, que é uma informação que é válida e que vai chegar na frente do teu cliente, sentar e tu falar isso aí, o negócio vai gerar uma credibilidade. Aonde que eu assino, né? Então, sim, tem trazido muito resultado positivo para a nossa construtora e o resultado positivo na assinatura de contrato.
Nós estamos numa área onde que existe muitos investimentos, muitos empreendimentos e também tem muita gente oportunista, não só aqui, em todo local, no mundo inteiro. Mas isso é uma segurança muito grande para o cliente, muito grande mesmo. Com certeza. Sim. E assim, ó, teve algum caso que, digamos assim, o corretor às vezes conversa, né, com você, o cliente está entre o apartamento tal e tal para fechar. E o patrimônio de afetação determinou tipo, foi o checkmate. Teve alguma questão dessa ou não? Nesse ponto de ser checkmate de fechamento, não. Mas nós tivemos inúmeros clientes que sentaram junto com o corretor na nossa mesa que falaram, eu cheguei até aqui porque eu fiquei sabendo que vocês têm patrimônio de afetação. E normalmente esse cliente é o cliente que ou ele já passou por alguma dificuldade com alguma construtora, ele teve uma perca financeira, ou ele é uma pessoa que procura ter total segurança no negócio e ele busca as informações máximas para poder aplicar numa construtora séria e ter a garantia que aquele imóvel vai ser entregue. Isso é até admirável, porque você vê que tem muita gente que hoje a tecnologia está aí para todo mundo. E muitas pessoas já chegam, às vezes, te dar informação que até a gente não é calçado por aquela informação tão importante. Salvo lembrar que a gente é sempre transparente com os clientes. O patrimônio de afetação ocorre logo após a incorporação. E, por exemplo, o nosso empreendimento que nós vamos entregar esse ano, nós começamos em agosto do ano passado, a incorporação ela foi finalizada em dezembro, mas em janeiro do ano passado nós já estávamos com o patrimônio de afetação. Esse é um processo que ocorre nas nossas obras também. Agora nós estamos em processo de incorporação do Copacabana, que já está há 1 ano à venda no mercado, né? E a gente concluindo ela, já vamos para o patrimônio de afetação. É bem possível que nós já vamos começar a obra oficialmente com afetada, mas pode ser que talvez se estenda um pouquinho mais. A gente sempre é transparente com o cliente, porque amanhã ou depois ele pode voltar a me questionar, mas você falou sobre patrimônio de afetação, que já começa... Não, é dessa forma e eu tenho o quê? Eu tenho os documentos do prédio anterior que ocorreu o processo exatamente assim para mostrar para o cliente. Porque são estágios, né? Sim, são estágios, né? Então, sim. Incorporação, começa na pré-anotação, né? Pré-anotação, que acho que a pré-anotação já autoriza a venda, né? Ou ainda não? Sim. A pré-anotação, incorporação, e aí após a incorporação que você faz ali a averbação de patrimônio de afetação. Exatamente. Normalmente, quanto tempo depois? Da incorporação, ele não tem burocracia, é 30 dias depois. Ele não tem, porque a burocracia é para incorporar. Toda a burocracia e documentação e as informações adequadas o cartório pede para arrumar na incorporação. Depois disso eu só vou dizer, vou sair da incorporação, vou acrescentar à incorporação o patrimônio de afetação. É feito apenas um registro para que possa ser liberada a abertura de um CNPJ novo junto ao contador. Maravilha. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Marcos. Vamos aproveitar o teu tempo aí, já que tu é um cara bem didático. Vamos, vamos explorar o convidado aí, né? Na parte de incorporação agora, falando de incorporação, você como construtor e todos mais, eu vejo que tem muita dificuldade na hora da incorporação, por questão que você falou ali, tipo, cartórios sobrecarregados, profissionais que não se comunicam. O que tu vê hoje como uma dor principal para a demora da incorporação? O que teria que ser resolvido? Qual que é a tua dor? Bom, acho que a minha dor é a dor da maioria dos construtores regionais. Por conta de muita gente de fora, muita construtora que não nasceu aqui propriamente dita, então os cartórios, o único cartório de Itapema e o único cartório de Porto Belo, eles têm que se precaver com a maior segurança possível na hora de registrar. Então, diferente de outras localidades que a gente trabalhou, o cartório daqui ele é extremamente exigente, ele te pede a mais do que qualquer outro lugar do Brasil para fazer essa incorporação. O que acaba levando um pouco mais de tempo, porque você tem que estar apresentando sempre novas certidões, sempre novos documentos e às vezes até refazer um contrato de permuta que atenda
a realidade que o Código Civil pede. Às vezes uma frase, uma cláusula errada, eles pedem para refazer o contrato inteiro, mas tem que estar nas normas. Já aconteceu comigo já. É complicado. Aí uma permuta daí é várias pessoas e pega a assinatura, um Deus nos acuda. Então, tu acha que o excesso de zelo? O excesso de zelo, sim, mas ele é fundamental. Não podemos dizer que isso é de forma negligente, jamais, muito pelo contrário. Quanto mais zelo, mais segurança. Mas claro que, quanto mais zelo, mais segurança, mais burocracia e o processo demora mais tempo. Eu digo por mim que quando a gente entra com um processo desse, a gente tenta a cada diligência, a cada solicitação nova do cartório, nós procuramos atender ela no mais rápido possível. Não vou pegar uma diligência e deixar na gaveta. A gente sabe que tem gente, às vezes, que acaba se distraindo, deixando um pouco de lado, quando vê, passou-se muito tempo e o processo fica parado e às vezes tem que começar quase que do zero alguns processos desses. Aí complica, sim, né? Já é demorado começar. Já aconteceu contigo alguma vez? Não, né? Não. Tá organizado. Né? Exatamente. Como a gente tinha o perfil de ensinar muitas pessoas a começar a construir, nós sempre ensinamos de forma correta, desde o início. E a organização, eu digo assim, uma construtora, na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, uma construtora nada mais é que ela é uma organizadora, né? Ela é uma organizadora de negócios, de pessoas, de empreendimentos, né? Porque querendo ou não, ali você está gerindo. Está gerindo obras. Então, e a organização começa no canteiro de obras. Vai numa obra, sim, não vê tua obra ainda, vamos fiscalizar tua obra. Vai numa obra, tá tudo jogado de um lado para o outro. É assim que é a construtora do cara. Sabe? E isso é perigoso porque aí às vezes a gente tá falando de... Tu já parou para pensar se as finanças da empresa estão bagunçadas que nem o canteiro? O cliente chega lá, tá tudo bagunçado. O cliente hoje está muito inteligente, tá muito exigente e eles olham isso. Essa observação que eu estou falando aqui agora é um cliente meu. Ele falou, Felipe, eu não... O preço tá bom, tudo e tal, mas eu não... Olha só isso aqui, eu... Sim. Captei que sabe, porque eu sou muito de ficar... Eu digo, cara, tu tem razão. Sim. Tem razão, porque é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, sabe? Exatamente. Isso afeta também num erro de contrato, numa organização financeira. Eu sempre intimo meus clientes, se ele tiver alguma dúvida, que ele me peça. Eu posso abrir qualquer documento da construtora, qualquer certidão, qualquer fechamento de qualquer mês que ele escolher, desde quando eu abrir a construtora, para mostrar para ele ver se há algo de errado que não dê credibilidade a adquirir um apartamento com a gente. Transparência, então, é o lema. Total. Transparência, qualidade... Sim. O que mais? Inclusive a transparência nos números, porque é fácil a gente criar uma estatística num computador e colocar ela na mídia. Mas eu, às vezes, chego e com toda a descrição falo, não vou mostrar as informações pessoais do meu cliente, mas eu te mostro um contrato onde que teve a venda nesse valor e a valorização até X data, da qual eu estou te prometendo, da qual estou te falando, da qual estou te explicando aqui na mesa. A maior valorização que você teve foi a do Mozart ali, que você falou? 61%? Em termos de residências de edifícios, sim, foi 61% nesse período. Claro que uma valorização de 18 meses. Quando você divide ela para um ano, 12 meses, a gente tem uma valorização de 40%. E realmente eu também me surpreendi quando eu tive essa valorização. Eu tive o trabalho de pegar os contratos dos meus clientes, a data de compra, a data de recebimento, para ver qual que foi a valorização que ele teve. Todas elas foi proporcional mês a mês com o que a gente teve. Um outro detalhe que eu percebi que o Leblon Residência, nosso segundo edifício, é outro empreendimento que também tem impactado nossos clientes com uma valorização diferenciada. E é bom, né, isso? Algo que teve clientes nossos que já programou, que na recebimento das chaves, ele aporta esse imóvel na construtora a truco de novas unidades para ele se alavancar mais ainda. Eu ia fazer essa pergunta, se tem muita recorrência, né? Baseado naquilo que eu falei antes, a primeira venda às vezes é difícil, mas aí depois... Os clientes, e normalmente é os mesmos clientes, né? Eles ficam dentro da pauta, né? Confio da empresa, porque eles não querem passar pelo trabalho de fazer novamente, né? Vou ter que conhecer de novo uma outra construtora, mas porque essa aqui já me deu lucro. Eu já sei que eles estão certinho, então... Normalmente os clientes, e eu digo isso, colega corretor,
Oferte imóveis da mesma construtora para o mesmo cliente que já realizou lucro. Falo isso porque faço isso e dá certo. Não o famoso upgrade. O upgrade, não precisa você, por que tu já vai ter que passar para apresentar outra pessoa, gerar uma nova... Cara, às vezes é uma posição de venda traumática, né? Sim. As pessoas estão ali querendo fazer investimento, mas estão passando mal por aquilo ali, estão nervosas, estão... Por que tu vai dar esse desconforto se tu pode resolver? Só que isso aí tem que, né? Por isso que eu digo assim, ó, trabalhar sempre com boas empresas para dar essa tranquilidade e tu ter essa credibilidade, né? Eu tenho clientes hoje que eles me... Felipe, como que funciona e tal? Tá? É assim, 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 assado. Eles não perguntam nem qual que é a construtora, porque eu já fiz vários negócios para eles e sempre dando certo. Então você acaba... Eles não têm mais esse medo, né? E às vezes eu digo, tem um que não... Já leu o contrato para mim? Eu digo, não, mas eu quero que tu leia. Leia aí, eu mando pro teu advogado, porque às vezes a gente já... É bom, né, a gente ter essa... Como é que eu vou falar? Ter essa confiança, mas ao mesmo tempo aumenta demais a nossa responsabilidade, né? Então eu sempre digo, ó, manda pro teu advogado, se não quer mandar aqui, então pelo menos só dá um ok que tu leu, manda assinado e tá tudo certo. Sabe? A exemplo disso que você estava falando de recorrência de compra, hoje nós temos vários clientes, inclusive clientes que ainda não recebeu o imóvel, que comprou há um ano atrás, o nosso empreendimento que nós vamos começar esse ano, ele voltou a comprar no mesmo empreendimento por conta da valorização e da confiança que a gente trouxe para ele. No mesmo? No mesmo. Hoje nós tivemos a... Já com valor mais... Exatamente, mas ele continuou comprando porque ele viu que continua subindo, a valorização continua igual, indiferente do lapso tempo que ele compra. Entendi. Hoje nós tivemos a felicidade de estar assinando a escritura com um cliente nosso, que inclusive é de fora do país, ele veio para ficar uns dias aqui na praia no imóvel que ele comprou com a gente, foi o nosso showroom do Mozart. E ele acabou, após a assinatura, nós sentamos na mesa e ele era um do perfil de cliente que ele não compra planta, ele compra somente imóveis pronto por conta, estou vendo, está aqui, estou recebendo, acabou, ponto final, pago e recebo. Segurança. Agora ele teve a tranquilidade de hoje fazer uma proposta para nós, junto com o seu corretor, de uma unidade nossa que nós vamos começar a construir esse ano. Ou seja, nós conseguimos também trazer essa liberdade para o cliente sair de um quadro que ele só compra 100% pronto para começar a comprar na planta. É o que você falou, a recorrência, a confiança na mesma construtora. Na mesma empresa. Aí fica fácil, né? Fácil não, porque uma venda nunca é fácil. Mas eu digo assim, às vezes a gente... Eu falo porque eu cometi várias vezes esse erro de tentar buscar outras coisas. Eu falei, não, mas estou errando aonde? Então, aqui, ó, esse aqui é o caminho. Exato. Não precisa você... E eu trabalho com poucos, né? Eu procuro nichar o meu trabalho. Eu tenho algumas construtoras que eu trabalho em parceria porque é mais fácil eu dominar o produto, né? É mais fácil eu saber o que está acontecendo com a empresa, porque não tem como você... Pulverizar, né? A gente está falando hoje aqui de toda a região, a gente está falando em sei lá quantos lançamentos. Aqui só em Itapema tem 350 obras, né? Porto Belo 250, Balneário eu nem sei. Como que tu vai conhecer toda a construtora? Não tem como. E aí gera todo aquele trabalho, retrabalho, né? Então a gente procura trabalhar dessa forma, né? Tipo, em parceria com as construtoras, com as boas, para dar segurança para o nosso cliente e o principal, botar dinheiro no bolso deles, né? Que é o que quer ficar amigo do teu cliente, sempre digo isso, bota dinheiro no bolso dele. Né? Deixa ele dormir tranquilinho, botar a cabecinha no travesseiro ali, ele vai ser teu amigo. Sim, sim. Fran, tem mais alguma pergunta aí pro Marcos? Bom, eu acho que por hoje é só, né? E esperamos a Dariane, sua esposa, para muito em breve nós termos um bate-papo bem legal, escutar um pouquinho da história dela. Perfeito, é isso aí então. É isso. Pessoal, a gente vai se despedindo agora aqui do YouTube também, né? A gente vai ter todas as informações, né, do Marcos, da construtora, tudo no card, né? Então foi um prazer, Marcos, conversar com você aqui, né? Ter essa aula, né? Então nós aqui do Ideias com Alto Valor, a gente sempre preza, né, por trazer boas pessoas que vão entregar um conteúdo que seja
mas que tem um valor, né? Valor para a nossa audiência. Brigadão aí, então, e quer dar mais um recado aí para o público? O que tu... Sim. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, esse convite. Para mim é muito especial, porque a gente sempre explana dentro de 4 paredes para corretores, para cliente, e é muito importante a gente expor essas informações de forma pública. As pessoas precisam entender um pouquinho mais o mercado. Quero parabenizar o quadro, o programa. É um programa que acho que vai trazer muito benefício à nossa região, porque as pessoas vão ter mais esse acesso que falta no nosso mercado. Vocês estão de parabéns. A gente agradece. Quero me colocar à disposição. Para quem não conhece a nossa construtora, me coloco à disposição para atender. Nós temos uma equipe de comercial preparada para dar todas as informações. E me coloco à disposição sempre que vocês precisarem e agradeço a oportunidade. Pro House. Pro House Construtora. Perfeito, então. Pessoal, a gente vai se despedindo então, né? Até sábado que vem no Ideias com Alto Valor. Tchauzinho para nossa câmera. Tchau, pessoal. Até o próximo. Mais.